Uma pessoa autista nível 1 com bom senso, ela vai entender o que eu estou falando. Porque você não pode imaginar que dentro de um mesmo guarda-chuva você vai colocar uma pessoa, por exemplo, autista nível 1, que fez faculdade, tem um mestrado, 2 doutorados, um médico, por exemplo, e dentro desse mesmo guarda-chuva você vai colocar um garoto de 15 anos de idade que não aprendeu a falar, que urina na roupa e que usa fralda. Vou te dizer como que eu entendo que o movimento... Porque no Brasil vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, é simples assim, né? Aliás, no mundo inteiro. Todo mundo vai absorver isso aí e vai começar a replicar, como o DSM, por exemplo, ele é feito lá e nós utilizamos aqui no mundo inteiro. Então, o que eles fizerem lá é o que vai acontecer no mundo inteiro. Inclusive, a nossa legislação ela é muito sensível a isso, né? Então, veja um pouco, olha, eu entendo assim. Você não tem como dar um passo atrás, até do ponto de vista técnico, e dizer assim, olha, nós erramos em 2013, então esse povo aqui que a gente está chamando de autismo nível 1 não é mais autista, tá? Não é mais autista, mas é o quê? Precisa ser alguma coisa, né? Não dá para voltar atrás e falar assim, puxa, então vai virar síndrome de Asperger de novo, vai virar transtorno desintegrativo, vai virar síndrome de Hurler, isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Então, qual que é o movimento que os americanos fizeram há uns 3 ou 4 anos atrás, e que é o que está sinalizando que vai acontecer? Eles pegaram o nível 2, 3 de suporte e eles deram um nome para aquilo lá. Eles falaram assim, ó, vamos chamar esse grupo de pessoas aqui de autismo profundo. Quando você pega lá o tal do autismo profundo para ver, basicamente você está falando de quase todas as crianças com nível 2, 3. Por quê? Porque é nível 2, 3 com deficiência intelectual. Sim, mas a imensa maioria das crianças com autismo 2, 3 tem deficiência intelectual. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se você tiver uma criança nível 2 de suporte sem deficiência intelectual e você oferecer um tratamento adequado, em alguns anos ela será nível 1 de suporte. Essa é a verdade. Então, o que eles chamaram de autismo profundo nada mais é do que um recorte do nível 2 e 3 de suporte. Então, qual que me parece que é o próximo movimento? Porque isso é uma questão legal nos Estados Unidos, né? Inclusive, André, quando em 2013 a Associação Americana de Psiquiatria junta tudo dentro do autismo nível 1, do transtorno do espectro do autismo, essa decisão ela foi muito pouco técnica. Essa decisão ela visava uma questão jurídica nos Estados Unidos, que era o quê? Você sabe que nos Estados Unidos, uma legislação federal, cada estado tem a sua legislação federal, que o governo americano cobre o tratamento para transtorno do espectro do autismo. Só que quando você chegava lá com o diagnóstico, por exemplo, de síndrome de Hurler, não cobria. Por quê? Porque a lei não falava síndrome de Hurler, falava transtorno do espectro do autismo. Só que quando você pegava lá a síndrome de Hurler, o transtorno desintegrativo da infância, por exemplo, ele tinha algumas características que parecia autismo, né? A síndrome de Asperger, por exemplo, ela não é autismo nível 1 de suporte, é diferente, é outro transtorno. Quando você pega as questões, por exemplo, neurofisiológicas para estudar, do que a gente chamava de Asperger e do autismo nível 1 de suporte, é diferente, as manifestações clínicas é diferente. Então, em 2013, essa decisão ela foi tomada do ponto de vista jurídico. Para quê? Para ampliar a cobertura para essas pessoas. Só que o problema é que já naquela época, muitos neurocientistas não concordavam com isso. Eu, por exemplo, para mim, Asperger é uma coisa, autismo é outra coisa. Transtorno global de desenvolvimento regressivo é uma coisa, autismo é outra coisa. Aí pôs tudo nesse balaio de gato. Aí, como não dá para voltar atrás, o que eles estão fazendo? Eles separaram aquilo que eles entendem que é mais grave e deram um nome para isso, né? Isso aqui, a partir de agora, é o autismo profundo. E o autismo nível 1 de suporte é o autismo. O autismo nível 1 de suporte é o autismo, mas isso aqui é o autismo profundo. Você percebe que do ponto de vista legal fica muito mais fácil você legislar sobre isso agora? Porque a partir de agora eu crio leis falando de autismo profundo. Eu não estou falando sobre autismo, sobre esse balaio de gato inteiro. Então, ao que me parece, no próximo DSM, é o mais provável que aconteça, é isso, é que você vai ter duas categorias, você vai ter o autismo e o autismo profundo. E esse autismo profundo ele vai ser cada vez mais desgarrado do que o outro. Aí você vai perguntar assim, Paulo, você concorda com isso? Concordo. É claro que eu concordo, porque você não pode imaginar que dentro de um mesmo guarda-chuva você vai colocar uma pessoa, por exemplo, autista nível 1, que fez faculdade, tem um mestrado, 2 doutorados, um médico, por exemplo, e dentro desse mesmo guarda-chuva, você vai colocar um garoto de
15 anos de idade, que não aprendeu a falar, que urina na roupa e que usa fralda. Ou seja, eu entendo que o cerne desse transtorno ele possa ser parecido. Agora, você querer abordar essas duas pessoas dentro de uma mesma perspectiva, eu acho que uma pessoa autista nível 1 com bom senso, ela vai entender o que eu estou falando. Que são pessoas totalmente diferentes. Cuidado, porque o pessoal mais extremado fala assim, então você não gosta de autismo nível 1? Eu não gosto de transtorno nenhum. Se eu pudesse escolher, que não queria que ninguém tivesse transtorno nenhum. Essa é a verdade, tá certo? Que a vida é melhor se você não tiver nenhum transtorno. Então eu não gosto do transtorno. As pessoas não me incomodam. Agora, um autista nível 1, ele tem que compreender que não dá para tratar um adulto como esse que eu acabei de descrever e uma criança que tem uma dependência completa e que quando o pai e a mãe morrer, se ninguém ficar com ele, ele vai para uma instituição. Porque ele não tem como sobreviver sozinho. Ele não sabe tomar banho. Ele não sabe limpar o bumbum quando ele vai no banheiro. Ele não sabe fazer um sanduíche para comer. Então a gente colocar tudo isso no mesmo balaio não é moralmente aceitável, né?